A piscina que foi usada esses dias, a água foi limpa, tá? Fique tranquila, que a água foi limpa. Nós vamos lá para a piscina do batismo, logo após que terminarmos aqui o momento da ceia. Antes eu quero orar com vocês para nós entrarmos nessa mensagem. Se você já trouxe Bíblia, já vai abrindo comigo aí em João 17. E se você não trouxe Bíblia, vai estar no telão, enquanto a comunicação coloca no telão. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, e apresentamos as nossas súplicas diante do Teu altar, reconhecendo, Pai, que somos completamente dependentes, ó Pai, da Tua palavra, completamente dependentes do Seu amor. Nós somos dependentes da Sua misericórdia e do Teu favor. Por isso, no nome do Teu Filho Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, se revela a nós, fala aos nossos corações através das santas e sagradas Escrituras. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos discernir a Tua voz, nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Nós queremos, ó Pai, mergulhar nas mais profundas, Senhor, revelações que existem quando nós conhecemos a Ti. Nós queremos conhecer o Teu coração, para que ao momento que conhecemos o Teu coração, possamos fazê-lo conhecido. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos as nossas falhas, a nossa insuficiência diante de um Deus santo, diante de um Deus puro, diante de um Deus que é todo poderoso. Mas também, Senhor, sabemos que através do sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro, nós temos acesso à sala do trono, nós temos acesso a Deus, e podemos acessar este lugar, o trono da graça, com ousadia e com coragem, com intrepidez. E assim, ó Pai, nos submetemos à Sua voz, nos submetemos à Tua palavra, nos sujeitamos à Tua palavra e reconhecemos a Tua glória através das Escrituras sagradas, através do Messias, o Cristo revelado sobre as nossas vidas, aquele que padeceu, aquele que foi crucificado, mas após o terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, ministra os nossos corações. O Senhor foi para o Pai, Jesus, mas o Senhor nos deu o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas habita em nós, o Espírito Santo que escolheu habitar dentro do seu povo, dentro dos eleitos, dos escolhidos, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pela fé nós temos esse acesso, nós temos a manifestação do Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos como orar, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Teu Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e porque, Senhor, sabemos que somos filhos, pela graça que nos foi outorgada, nós clamamos: Espírito Santo, manifesta a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos ensina sobre Cristo, nos molda sobre Jesus, nos ensina a viver e buscar a estatura do varão perfeito, nos ensina a sermos transformados, nos leva à casa do oleiro, nos permita, Senhor, sermos mudados pela Tua glória e pela Tua poderosa mão, que quando toca um homem, faz dele um homem santificado. Por isso nos toca, nos santifica, nos cura, nos restaura pelo poder da água que é a Sua palavra. Nós somos santificados pela água da palavra, então pela Sua palavra nos limpa, nos santifica, pelo Teu sangue nos purifica, limpa as nossas mãos, purifica os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, ter o entendimento de quem o Senhor é, a revelação de quem o Senhor é. Nós não queremos andar no nível de águas rasas, nós queremos entrar em águas profundas, nós queremos conhecer o Teu coração, nós queremos manifestar a Tua glória, nós queremos manifestar os Teus atributos. Jesus se revela ao seu povo, abre os céus como o Senhor abriu a Jacó, e havia uma escada e anjos subiam e desciam, trazendo as revelações do céu. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos em Betel. Betel é a casa do Pai, e a casa do Pai seria uma casa de oração, e na casa de oração é o lugar onde o Senhor se manifesta. Então se manifesta, Espírito Santo, se manifesta, Espírito Santo.
Esse é o clamor da sua igreja, esse é o clamor do seu povo. Nós somos insuficientes, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não conseguimos dar um passo sequer, nós não conseguimos respirar sem a tua graça. Por isso nos capacita com a sua glória, nos molda, Jesus, fala conosco. Nós não queremos entrar e sair da igreja sem receber de Ti. Nós não queremos entrar e sentar nesse banco e apenas cumprir um ato religioso, um ato cerimonial. Não, nós queremos entrar neste lugar e termos um encontro na tenda da congregação. Nós queremos ter um encontro na tenda, na presença. Nós queremos Te encontrar a cada dia. Nós queremos ser modificados, nós queremos ser transformados a sua imagem e a sua semelhança. Nós queremos, Jesus, nos despir de nós mesmos, nos esvaziar de nós mesmos, Pai, para que o Senhor cresça em nós, para que a sua palavra, Jesus, nos transforme em quem nós fomos chamados para ser. Nós não queremos ser pessoas que apenas refletem os seus traumas da infância, ou os seus sofismas, ou a sua cultura, ou os ensinamentos de um lar. Nós não queremos apenas manifestar, Senhor, aquilo que nos foi apenas ensinado, ou não queremos ser aquilo que fomos ensinados a ser apenas. Nós queremos ser transformados pela sua glória, transformados pelo seu amor, transformados pelo poder de Jesus Cristo, que opera em todo naquele que nele crê. Nós nos submetemos à sua voz e te pedimos, Pai, fala conosco, fala com a sua igreja, Jesus. Essa é a tua noiva, esse é o teu rebanho, esse é o teu corpo, Jesus. Fala conosco, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos dessa forma e aplaudimos o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu queria te pedir algo para a semana que vem e para as próximas semanas deste ano, que você que por algum motivo não traz Bíblia, que você trouxesse a sua Bíblia para os cultos. Cadê a galera da Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia para o céu. Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você que não está trazendo Bíblia, traga a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia e não tem condição de comprar uma Bíblia, eu quero que você, com muita humildade, deixe seu nome lá no balcão do Boas-Vindas, que nós vamos comprar Bíblias e vamos te abençoar com uma. Amém ou não? Mas eu quero que nós tenhamos essa cultura e comecemos a mudar um pouco nessa questão. Então, por favor, eu quero que você compre uma Bíblia, se você tiver condições. Se você não tiver, você vai deixar o seu nome lá. E se você já tem a sua Bíblia na sua casa, eu quero que você traga ela todos os cultos, para a gente poder mergulhar na palavra de Deus. Não que nós não mergulhemos através do celular, do tablet ou dos telões, mas eu quero que você tenha a palavra de Deus em suas mãos. Você está comigo, amém ou não? Vamos juntos mergulhar nesse texto? João capítulo 17. Eu quero que você esteja bem atento, porque esse momento é o momento em que Jesus ora. E nós temos pouquíssimos momentos registrados na Bíblia que são os momentos de oração de Jesus. De fato, Jesus gastava horas e horas orando no monte. Mas essa oração foi registrada por João e diz a respeito do que Jesus disse ao Pai. Diz a respeito de uma comunicação, de uma conversa que Jesus expressa ao Pai. Jesus coloca as suas súplicas ao Pai. Nós vamos entender um pouco mais essa oração sacerdotal de Jesus. O que Jesus orou, ou seja, se Jesus orou, nós temos que estar atentos àquilo que Ele falou. Porque se Ele orou ao Pai, e o que Ele orou aqui é tão forte, tão grandioso, que nós vamos ter esse entendimento hoje. Então, se Ele orou, nós devemos parar e prestar atenção naquilo que Ele falou. Esse texto é todo sobre Jesus. Se você tem uma Bíblia que tem o registro em vermelho, quando é as falas de Jesus, você vai ver que nesse texto
quase 100%, ou se não for 100%, eu não tenho uma Bíblia assim, vai falar a respeito apenas de Jesus falando ao Pai. Então é explicitamente uma oração de Jesus revelada, e nós vamos mergulhar nessa oração. João 17, preste bem atenção no texto, diz assim, verso 1: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crerem em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Até aí. Amados, Jesus estava a poucas horas da cruz, a poucas horas de ser entregue aos sacerdotes para ser julgado e logo após ser crucificado. Jesus para e faz uma oração para os seus discípulos, e uma oração que romperia as barreiras dos séculos, das décadas, dos milênios,
e que alcançaria as nossas vidas e que alcançará todo aquele que nele crê. Jesus ora primeiramente por si. Ele começa os versículos 1 falando a respeito da sua missão. O verso 1 ele vai dizer: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Primeiro ele ora ao Pai, pedindo que o Pai o glorificasse. Primeiro ele faz uma oração a seu respeito, ele ora por si próprio, ele ora por si mesmo. E depois ele continua dizendo, assim no verso 2: como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui nós vemos um texto em que Jesus está falando a respeito da autoridade que lhe foi outorgada, a autoridade que lhe foi delegada, a autoridade que o Pai deu para o Filho, a autoridade que Deus deu para Jesus. Somente Jesus detém a autoridade de salvar alguém de si mesmo e salvar alguém dos seus pecados. A autoridade conferida por Deus foi a autoridade a Cristo para salvar a carne, para dar vida eterna, para salvar e para dar vida eterna àqueles que o Senhor lhe deu. Eu quero que você olhe para uma pessoa que está do seu lado e fale para ela assim: você é o presente de Deus para Cristo. Hernanes Dias Lopes diz que Deus nos deu como presente para Cristo, para que então Cristo nos salvasse, nos redimisse, nos justificasse e nos garantisse a vida eterna por meio do teu sangue naquela cruz. Somos um presente de Deus a Cristo, porque a Bíblia está dizendo que a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Deus te deu para Cristo, e Cristo também te deu para Deus a partir do momento que Ele te conecta novamente com o Pai, por meio da fé. Você passa a crer em Jesus como teu Senhor e Salvador, você reconhece a obra da cruz, você reconhece que você não é autossuficiente ou suficiente o bastante para se salvar, e que você precisa de um Redentor, de um Salvador, de alguém que te justifique e alguém que pague o preço pelos seus pecados, e você encontra isso em Jesus. Jesus então nos conecta com o Pai a partir do momento que nós passamos a crer no seu nome. Nós temos acesso ao Pai a partir do momento que cremos no Filho. A forma como Deus quis se manifestar aos homens foi revelando o Filho. Todos os seus atributos, toda a sua glória, toda a manifestação da realeza de quem Deus é, da santidade e majestade, foi revelada em Jesus. Por isso, para Cristo foi dada toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, para que somente Ele pudesse salvar pecadores. Somente Ele pode nos dar a vida eterna. Por isso Jesus ora para que o Pai glorifique-o, e Ele ora a respeito daquilo que foi a autoridade que lhe foi dada para salvar. Jesus é o único que tem o poder, a capacidade dada por Deus para nos dar a vida eterna. E o que seria a vida eterna? Nós muitas vezes entramos num grande dilema de como será os céus, o que nós viveremos na eternidade, ou o que será a eternidade para os cristãos. Nós temos um prelúdio daquilo que a Bíblia diz em Apocalipse de como será os céus. Nós temos talvez ali abertas as cortinas da nossa imaginação para tentar imaginar o que João viu, para tentar discernir aquilo que João viu na ilha de Patmos. O céu, a revelação da morada celestial, e a eternidade, que para nós ainda é um grande mistério. Nós temos a resposta do que é a eternidade no verso de número 3, porque Jesus nos diz que a eternidade, ou seja, a vida que nós teremos eterna com Cristo no céu, a vida eterna é esta. Jesus, com convicção, Ele define o que é a vida eterna.
Ele não está colocando um ponto de observação, Ele não está colocando ali algo a ser discutido, não. Jesus está exclamando: a vida eterna é esta, a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então nós temos acesso à vida eterna a partir do momento em que nós cremos em Jesus e cremos em Deus. A vida eterna no céu será como se nós pudéssemos colocar em anos. Não tem como você enumerar ou numerar a eternidade, porque o céu é um lugar atemporal. No céu não tem tempo. No céu existe o Kairos de Deus. Nós vivemos nosso tempo Cronos, 9, 7 e pouco da noite. O céu é atemporal. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus não ocupa um espaço no tempo, Ele é soberano, Ele é antes de todas as coisas. Quando Moisés foi perguntar para Deus na sarça ardente, quando ele iria falar com o faraó: o que eu falo? Quem que me enviou? Jesus, se revelando ali na sarça ardente, lhe diz para Moisés, diga que o eu sou te enviou. Ele é sobre todas as coisas, Ele é Criador de todas as coisas. Antes que houvesse o mundo, Deus já era. Antes que houvesse todas as coisas, Deus já era Deus. Então a eternidade é como se fosse nós passarmos anos e milhões de anos e bilhões de anos dentro desse lugar chamado eternidade, conhecendo a Deus. Então imagine nós, a cada dia que acessássemos a Deus, ou cada dia que acessaremos a Deus, nós o conhecemos ainda mais, a cada dia vamos ter uma revelação da sua glória, a cada dia teremos ainda mais convicção de quem Ele é, a cada dia teremos ali a revelação de quem Deus é. Dia após dia iremos nos surpreender com a magnitude, com a glória, com o resplendor de quem Deus é. Então a vida eterna é passarmos toda essa temporada que passaremos no céu, ou seja, toda a eternidade, conhecendo a Deus e conhecendo a Cristo. Ou seja, aquilo que nós conhecemos hoje é parte daquilo que nós conhecemos, que Paulo vai dizer aos Coríntios: nós conhecemos em parte, porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, no céu nós teremos acesso a essa eternidade e conheceremos a Deus todos os dias, reconheceremos quem Ele é todos os dias teremos ainda mais a capacidade, o entendimento de ver quem é Deus, e todos os dias nos surpreenderemos com a sua glória, porque Deus, Ele é uma fonte inesgotável de graça, uma fonte inesgotável de misericórdia, uma fonte inesgotável de glória, uma fonte inesgotável de beleza, uma fonte inesgotável de santidade e uma fonte inesgotável de amor. Então a cada dia aqui no céu eu conhecer ainda mais o amor de Deus, no outro dia eu terei mais uma porção deste amor. A cada dia que eu conhecer a beleza da sua santidade, no outro dia eu me surpreenderei ainda mais com a beleza da santidade de Deus. Se você acha que no céu vai ser algo monótono, ou algo que você não vai ter nada para fazer, ou que vai ser um lugar só de descanso, você está enganado. Porque o céu é um lugar onde nós teremos acesso a quem Deus é. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá problemas, não haverá traumas, não haverá a luz do sol, porque a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. Então imagine nós como povo santo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, a noiva adornada, a igreja, diante do trono de Deus, diante do trono de Cristo assentado à destra do Pai, nós vamos poder contemplar quem Ele é, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então, se a vida eterna é conhecê-lo, e eu passarei a eternidade conhecendo a Deus,
O que eu tenho feito hoje? O que eu tenho feito agora para conhecer o meu Redentor? Para conhecer o único Deus de toda a terra e para conhecer o Salvador que nos foi enviado, Cristo Jesus. O que eu tenho feito a fim de me despojar de mim mesmo, de abrir mão de mim mesmo a fim de conhecê-lo? O Evangelho é um convite para crermos numa boa notícia, numas boas novas que nos foi pregada. O Cordeiro de Deus veio, Ele morreu pelo mundo, Ele morreu para aqueles que crescem no seu nome. Essa é uma boa notícia. Nós somos salvos pela sua graça, por meio da fé nós somos justificados. Mas o Evangelho também é um convite a uma transformação genuína de vida, onde nós nos submetemos ao Evangelho e morremos para nós mesmos. Nós abrimos mãos de nós mesmos, das nossas convicções, dos nossos pensamentos, dos nossos ideais, da nossa cultura, para vivermos a cultura do reino dos céus. Nós nos sujeitamos à sua vontade e nos sujeitamos às suas escrituras, a fim de que possamos dia após dia conhecermos mais da vida eterna, que é conhecer o único Deus e conhecermos a Cristo, o Deus revelado entre nós. Vocês estão comigo, amém, igreja? Enquanto filósofos diziam, como Freud, o pai da psicanálise, dizia: você deve se render aos seus impulsos e instintos. Enquanto Nietzsche dizia: torna-te quem tu és, ou seja, seja quem você deve ser. Busque a sua própria realização, busque a sua própria superação. Jesus nos diz: busque me conhecer, busque me conhecer, porque a vida eterna será essa, que você e eu conheçamos a Deus e conheçamos quem Ele enviou. Amados, Jesus orou isso. Ele ora ao Pai, e essa oração é registrada. Então eu e você devemos abrir mão de nós mesmos, dos nossos instintos, dos nossos impulsos. Devemos abrir mão de corrermos atrás apenas daquilo que nos faz bem, ou daquilo que talvez aos nossos olhos é bom, mas devemos buscar ter uma vida que conhece a Deus, como Oséias tinha dito como profeta. Oséias 6,3, Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega toda a terra. Ele virá sobre nós como o sol, como a alva. Ele virá sobre nós como a chuva que rega a terra. Por isso eu e você precisamos buscar conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo o nosso Senhor. Quem está comigo diga amém. Conhecer a Deus é o propósito da vida, é o propósito que traz existência para a tua vida, é aquilo que traz sentido para a tua vida. Conhecer a Deus é uma amostra daquilo que você terá no céu. Então essa deve ser uma missão, um propósito de vida, um propósito existencial. Eu preciso conhecer o meu Deus, eu preciso conhecer o meu Redentor a cada dia. Por isso, a partir do momento em que eu e você nos submetemos a essa maneira de viver, a esse lifestyle, a esse estilo de vida, de viver para conhecer a Deus, a nossa ótica é completamente transformada. Ou seja, nós vivemos para um propósito, nós vivemos para algo, nós vivemos para alguém, nós vivemos para um rei e vivemos para um reino. Agora, seja sincero com você mesmo, isso é fácil? Isso vai requerer de nós apenas 5%, 10% ou 1% do nosso potencial? Não. Isso vai requerer de nós tudo. Porque da mesma forma que Deus deu tudo por você e por mim, Ele deseja que eu e você venhamos nos entregar por inteiro para Ele. Não será fácil, porque
lutaremos constantemente com as nossas mazelas, com os nossos pecados, com a nossa humanidade, e essa humanidade que já nos separa a cada dia de buscar a Deus, essa humanidade, como Paulo diz, o pecado que habita em meus membros, o bem que eu desejo fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse me sobrevém. Essa humanidade, essa descendência caída de Adão, que nos leva aos instintos humanos, que nos leva à vontade de buscar benefícios próprios, que nos leva a muitas vezes ao humanismo, de nos colocarmos no centro de todas as coisas, ao invés de colocarmos Deus no centro das nossas vidas. Nós estamos constantemente buscando, amados, em alguns momentos nos satisfazer, apenas satisfazer os nossos desejos, sejam eles mais carnais possíveis ou emocionais possíveis, e por isso nós precisamos romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Será fácil? Como eu disse, não será, mas será verdadeiro, se nós nos submetermos a viver dessa forma. Os homens e as mulheres de Deus que mais tiveram experiências com o Senhor, foram os homens e as mulheres de Deus que mais se submeteram ao Evangelho da verdade, que nos diz: tome a tua cruz, e então me siga. Tomar a nossa cruz e seguir o nosso mestre que morreu numa cruz, significa que eu já não me importo mais com meu nome, com meu CPF, com meu diploma, com os meus ideais. Eu já não importo mais com nada, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando olhamos para esses textos, parece que eles estão tão distantes de nós. Estão tão distantes muitas vezes porque nós sabemos que somos falhos, assim como Paulo dizia: entre os pecadores dos quais eu sou o maior. Então, se reconhecer como um pecador diante de um Deus santo não é errado. Na verdade, esse deve ser o caminho de todo homem e de toda mulher: reconhecer os seus pecados diante de um Deus santo. Outrora nós fazemos o contrário. Nós apresentamos a nossa religiosidade, ao invés de apresentarmos a nossa falta de santidade. Apresentar a nossa religiosidade é mostrar: olha como eu sei fazer, olha como eu conheço, olha as regras que eu tenho seguido, olha como eu sei as coisas, olha como eu faço. A religiosidade são ações que saem de fora para fora, ou seja, é aquilo que eu manifesto de fora. A santidade é aquilo que eu vivo dentro, é uma transformação genuína aqui dentro, onde eu a cada dia me submeto à vontade de Deus, para que eu não seja apenas governado pela minha natureza humana. Apresentar as nossas súplicas e as nossas orações, e apresentar as nossas faltas diante de Deus, faz, amados, com que nós sejamos curados. Deus não quer que você apresente apenas aquilo que você sabe fazer para Ele, ou aquilo que você aprendeu a fazer. Deus quer que você apresente a tua verdade, ou seja, o teu coração diante dEle. Apresente as tuas mazelas diante dEle, os seus pecados diante dEle. Nós aprendemos com a religião que esconder os nossos pecados talvez seja o caminho para sermos espirituais, sendo que na verdade esconder os nossos pecados não nos faz espirituais, mas nos faz sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus nos chama a uma vida onde nós nos submetemos a Ele, e não uma vida onde nós dizemos que somos perfeitos, não, mas uma vida onde nós buscamos
nos sujeitar a Ele, para que sejamos aperfeiçoados nele. Nele nós somos santificados, nele nós somos aperfeiçoados. Não há nada de bom em nós. Nele nós temos a vida eterna, nele nós somos redimidos, nele nós somos justificados e nele nós somos curados, amados. Por isso nos lançamos aos seus pés, para que Ele faça algo poderoso em nós, porque aquele que começa a boa obra, Ele é fiel e justo para cumprir. Quem está comigo diga amém. Então Deus nos chama a uma completa dependência, para viver aos seus pés, para viver diante dEle. Jesus continua a sua oração no verso 4 dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste, a obra que me confiaste a fazer, e a glória glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos que me deste no mundo, eram teus, e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus ora pedindo para que o Pai o glorifique, porque a sua obra já estava consumada. Jesus já estava indo na cruz, e o que ele disse quando estava na cruz? Está consumado. A palavra grega para estar consumado é a palavra tetelestai. A palavra tetelestai era algo que quando você ia comprar algo num mercadinho, num armazém, enfim, você entregava o dinheiro, recebia o produto, e aquela nota que você recebia tinha um carimbo escrito tetelestai, está pago. O que Jesus estava dizendo aqui, orando ao Pai, é que a obra que o Senhor lhe confiou, Ele a completou. Estava consumada essa obra. Ele pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu. Pelo sangue de Jesus Cristo, eu e você somos livres para viver para a sua glória. Olhe para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: pelo sangue de Jesus em sua vida, tudo está consumado, está pago. Está pago. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem nos separará do amor de Deus? Será os anjos, os principados, as potestades, o presente ou o porvir? Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Está consumado, igreja, está pago. Jesus pagou as nossas dívidas, para que eu e você pudéssemos viver para Ele. Ele nos comprou, Ele foi o nosso Redentor, Ele nos comprou para vivermos para Ele. Deus nos deu de presente para Cristo, e Cristo nos comprou com o teu sangue. Ele pagou o preço pela nossa liberdade, Ele pagou o preço pela nossa vida com Deus. O nosso acesso a Deus teve um preço: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos deu acesso ao Pai. A sua carne rasgada no madeiro foi o véu que se rasgou de cima a baixo, para que eu e você entrássemos na sala do trono. Nós temos acesso ao Pai por intermédio do Filho e pelo sacrifício do Filho. Ou seja, eu e você não podemos viver para nós mesmos. Nós somos chamados para viver para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida deve ser uma vida que conhece e busca conhecer, porque aqui Jesus está falando dos discípulos, que Ele pregou para os discípulos, Ele ensinou os discípulos. Verso 7, agora eles reconhecem que em todas as coisas me tens dado, que todas as coisas que me tens dado provém de Ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam. Verso 8, e verdadeiramente conheceram que saí de Ti, e creram que Tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são Teus. Jesus está orando pelos discípulos.
Lembra que no começo da mensagem eu disse que Jesus orou por Ele mesmo, e depois Jesus orou pelos discípulos. Jesus, nesse momento, está intercedendo em favor dos discípulos, e a continuação desses textos, Jesus está orando para que eles não se percam. Jesus pede ao Pai que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai Santo, verso 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Aqui a Bíblia está falando sobre Judas, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Verso 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus ora pelos discípulos, pedindo que Deus não viesse os sacar, os tirar do mundo, mas que Deus os protegesse do mundo. E o que é o mundo? Nós não definimos o mundo apenas pela sociedade que nós vivemos, pela terra, ou pelo contexto que nós vivemos. Tem gente que pensa, puxa, o mundo é assistir televisão, ir no mercado, é falar com pessoas. Não é isso. O que Jesus está dizendo do mundo, Ele está falando de tudo aquilo que tem inimizade contra Deus, aquilo que blasfema de Deus. O mundo é aquilo que é governado por Satanás, porque o mundo jaz no maligno e Satanás é o príncipe deste mundo. Então o mundo representa toda a malignidade que Satanás derrama sobre a terra, derrama sobre lugares onde ele governa, ou principados e potestades governam. Como começamos na adoração falando, nós estamos diante de uma festa pagã, ou seja, de uma festa do mundo, o carnaval, onde Jesus não é glorificado, muito pelo contrário, ele é zombado. O carnaval é um ritual completamente satânico, onde profanam muitas vezes o sagrado, profanam a Deus. E eu estou dando o exemplo do carnaval, onde outros deuses são adorados, por exemplo, porque nós estamos num período dessa festa, mas qualquer outras atividades, ou muitas outras atividades, são coisas deste mundo, que nos afastam de Deus. Por isso toda amizade com o mundo nos faz inimigos de Deus, mas se formos amigos de Deus, seremos inimigos do mundo. Por isso que Jesus disse, o mundo os odiou. Por que o mundo os odiou? E por que o mundo odeia a igreja? E por que o mundo vai te odiar? Porque você tem as escrituras, você tem a palavra. Então não espere, igreja, que você seja amado por todos. Esse é um conto da carochinha, um conto de fadas. A igreja desde a sua existência foi perseguida. A igreja desde a sua existência teve tentativas e tentativas de ser aniquilada. Então não pense que a igreja será um ursinho carinhoso, onde todo mundo vai gostar dele, e que a mensagem da igreja, e que a mensagem da cruz vai ser uma mensagem te chamando de lindo e de maravilhoso. A mensagem da cruz te chamará para uma reflexão profunda da sua e da minha pecaminosidade, da sua e da minha perversão, da sua e da minha malignidade, e de quanto nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados cotidianamente, nos arrependemos constantemente, e venhamos nos submeter à santidade e o governo de Jesus Cristo. A igreja é inimiga do mundo, porque Jesus disse, o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo,
E Jesus não está querendo dizer sobre um lugar, mas sobre o governo de Satanás. Por isso que ele diz: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os guarde do mal. Jesus disse: quando eu estava com eles, eu mesmo os guardava em teu nome, mas agora eu vou para junto de ti. Por isso, Pai, os guarda, os protege, os livra. Então, se Jesus ora para que o Pai nos livrasse do mundo, assim como Ele pediu para que os discípulos fossem livres do mundo, significa que eu não posso flertar com o mundo, porque tem pessoas que não estão submetidas ao governo deste mundo, mas estão flertando com o mundo. E nós não fomos chamados para ter nenhum tipo de flerte, ou seja, para pisar nas águas deste mundo, para talvez colocar a ponta dos nossos pés, porque talvez não seja tão errado assim. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que o mundo pode nos trazer, será danos para a nossa fé, danos para a nossa vida, danos para a nossa caminhada com Deus. Por isso que Jesus ora ao Pai pedindo que o Pai os guardasse do mundo. Então, nos afastar de tudo aquilo que pode tocar o nosso coração e manchar a nossa fé, e nos afastar de Deus, essa deve ser a nossa briga diária, a nossa luta diária. Eu não quero fazer parte do mundo, eu não quero me render ao mundo, eu não quero ser como o mundo é, eu não quero andar como o mundo anda, eu não quero fazer as coisas que o mundo faz. Não, eu quero viver para Cristo. Eu nasci para viver para Cristo. E Jesus explica como nós somos transformados para viver para Ele e não para o mundo no verso 17. Ele diz, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação não é o padrão de perfeição para que você se torne melhor do que os outros, ou mais espiritual do que alguém. A santificação, a palavra grega para santificação ou santidade, é a palavra separado. É Deus nos separando das coisas deste mundo, é Deus nos separando para Ele, para nós vivermos para Ele, porque da mesma forma que Ele não é do mundo e nós não somos deste mundo, Ele nos separa, Ele nos tira do mundo para nós vivermos para Ele. E todas as vezes que nós queremos colocar o pezinho no mundo, as mãozinhas no mundo, ou o coração nas coisas deste mundo, é como se nós estivéssemos lutando contra Deus, dizendo: eu não quero ficar no lugar que o Senhor reservou para mim, e esse lugar é o lugar de santidade. Eu não quero estar, eu não quero ser santo como o Senhor me separou para ser santo. Na verdade, eu quero ser eu mesmo. E é isso que o mundo diz: você tem que ser você mesmo. Na verdade, você merece ser feliz. Deus se importa tanto com os seus sonhos que Ele deseja realizar todos eles. Esse é o padrão da mentira de Satanás, muitas vezes até mesmo pregado em púlpitos de algumas igrejas, ensinando como se Deus fosse uma marionete disponível e disposto a realizar tudo aquilo que você tem vontade, ou que eu desejo. Só que Deus não nos separou e não nos comprou e não nos santificou para vivermos apenas para nós mesmos, ou para vivermos os nossos sonhos, para vivermos aquilo que nós achamos que é bom. Deus nos separou para viver para Ele. Deus nos comprou para viver para Ele. Jesus nos comprou pelo teu sangue para que eu e você vivêssemos para Ele, e assim vivemos de forma separada, santificada. Assim somos separados por Deus e somos chamados de um povo eleito, de nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. Assim nós nos tornamos um povo justo, a Assembleia dos Santos, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não somos melhores do que ninguém. Não é esse o título que queremos na nossa vida, não é o título que nós queremos
na nossa farda, não é o pingente que virá na nossa farda, não é a estrelinha da nossa testa dizer que somos a igreja e somos melhores do que os outros, não. Nós temos a separação para viver para Deus por intermédio do sangue de Cristo, e essa deve ser a nossa vida, essa deve ser a maneira como nós devemos viver. Santifica-nos, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, se eu quero santidade, a melhor forma de eu conseguir isso, você sabe como é? Conhecendo a palavra da verdade, que é a Bíblia. A partir do momento que eu conheço a palavra da verdade, eu conheço a santidade. A partir do momento em que eu vivo a palavra da verdade, eu me torno santificado. D.L. Moody dizia, o evangelista americano, Moody dizia, na verdade ele não apenas disse, mas ele escreveu na capa da sua Bíblia, e na capa da sua Bíblia estava escrito: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Então a forma como nós nos tornamos santos ou somos santificados é através da palavra, da água da palavra. Nós somos lavados das nossas impurezas, das nossas imperfeições, das nossas mazelas, nós somos lavados pela água da palavra. Então a busca por santidade não é uma busca por religião, a busca pela santidade é uma busca completa de alguém que vive buscando conhecer a Deus através das santas escrituras, amém, igreja? Por isso um discípulo de Cristo se submete à palavra, lê a palavra, vive a palavra, a cada dia tem relacionamento com a palavra, porque a palavra revela quem Cristo é. Cristo é o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e majestade. A palavra da verdade, Cristo revelado, e através das santas escrituras. Então não há como um povo viver para Deus sem viver para a palavra. Por isso Deus quer aumentar o teu nível de relacionamento com as escrituras sagradas. Deus quer te santificar a cada dia com a palavra. Assistir Netflix é bom, é legal, mexer nas redes sociais é legal, passa o tempo, faz a tua mente talvez ali sair do cansaço do dia a dia, mas viver a palavra e ler a palavra é aquilo que vai mudar a tua história, aquilo que vai mudar a tua vida, é o que vai mudar o teu casamento, é o que vai mudar a maneira como você cria os seus filhos, vai mudar o teu coração. É a palavra que faz com que a nossa vida seja transformada, e muitas vezes nós estamos numa corrida intensa, buscando tantas outras coisas, sem ter tempo para a palavra, vivendo tantas outras coisas, sem viver a palavra, nos submetendo a tantas coisas, sem se importar com a palavra, sem se importar com o Cristo revelado através das escrituras. Por isso a santidade é um atributo de Deus. Sede santos porque eu sou santo, e eu só sou santificado porque eu tive a revelação e o conhecimento da palavra a cada dia sobre o meu coração e sobre a minha vida. Por isso, amados, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja que vive e lê as escrituras, uma igreja que não se move apenas nas suas convicções ou apenas na sua visão ou missão, não. Nós nos movemos pela palavra, nos movemos na palavra, e isso fará de nós a terceira parte da oração de Jesus, um povo que vive a unidade. Eu estou encerrando essa mensagem. Jesus, na última parte da sua oração, primeiro ele ora por ele mesmo, depois pelos discípulos, depois Jesus ora por aqueles que haveriam de crer no seu nome, ou seja, eu e você, e depois Jesus ora pela unidade da igreja, ou seja, pelo corpo dele. João 17, do 20 ao 21 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um,
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que tremendo isso, igreja. A fim de que todos sejam um. Jesus, no verso 20 fala: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Jesus há 2000 anos atrás estava orando e falando de você, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Você que é crente em Jesus Cristo, Ele estava orando antes de ir para a cruz, Ele estava orando por você. Aqueles que viessem crer em mim. E amados, para pensar, 2000 anos se passaram, o mundo tentou acabar com a igreja, exércitos, governos, reis, príncipes, tentaram acabar com o povo de Deus, tentaram acabar com a igreja. 2000 anos se passaram, e ainda assim, a palavra de Cristo, a palavra da verdade, continua fazendo discípulos por toda a terra, continua salvando vidas pelo nome de Jesus. Deus ainda tem salvado vidas pelo nome e pelo sacrifício de Jesus em toda a terra. Os anos se passaram, milênios se passaram, mas ainda assim há um povo que todos os dias está se arrependendo e crendo no nome e na suficiência de Cristo Jesus. Jesus orou por nós. Imagine você olhar para um artista ou para alguém que você gosta muito dos anos passados, que talvez já tenha ido ou morrido, e dentro dos seus artigos, e dentro das suas cartas, ou das suas composições, ou dentro dos seus livros escritos, você encontrasse, ou melhor, as pessoas encontrassem algo escrito exclusivamente para você. Passou muitos anos, centenas de anos, e alguém que você admira muito, talvez um cantor, talvez um filósofo, talvez um grande homem de Deus, e você encontrou, ou melhor, encontraram dentro da Bíblia ou dentro dos seus rascunhos uma carta para você, falando com você. Você com certeza se sentiria honrado, porque alguém muito importante se lembrou de você, ou porque alguém muito importante escreveu para você. Agora olhe para esse texto e pense que o Rei de toda a terra, momentos antes de sentir a dor mais profunda da cruz, Ele ora ao Pai pensando em você. Ele ora ao Pai colocando a sua vida diante de Deus. Aqueles que viessem a crer, aqueles que viessem a crer, Deus, o Deus Filho, Cristo, é aquele que já se importava com a tua vida antes mesmo de você ser um fruto na barriga de sua mãe. Ele te amou antes mesmo da fundação dos séculos. Ele te escolheu antes mesmo da fundação da terra. E esse Deus revelado através de Cristo ora pela sua vida e intercede pelo Pai até hoje em teu favor. Ele é o nosso advogado, assim como Ele é o nosso intercessor. Que causa será impossível para esse Deus? Que causa será impossível para esse Redentor? Nada é impossível para aquele que crê, nada é impossível para o nosso Redentor, nada é impossível para o nosso Senhor. Eu preciso me submeter e crer somente que Ele está cuidando e está no controle de todas as coisas. Você pode dizer amém por isso? Jesus que nos salvou e que orou ao Pai pensando em nós antes de ir para a cruz, aqueles que viessem crer por intermédio da palavra, o propósito final é que nós fôssemos um, a fim, verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Deus deseja que nós sejamos um com Cristo e um com Ele. Jesus deseja que nós sejamos um com o Pai e um com Ele. E também que nós sejamos um como povo, como corpo, como noiva e como igreja. Então por isso Jesus ora pela unidade da igreja. E como diria Paulo Borges, ele diz que a unidade é ter a natureza que o Pai tem com o Filho. Ou seja, se o Pai é um com o Filho e o Filho é um com o Pai, essa é a natureza da igreja, ser um com o outro, assim como é um com Cristo, assim como é um com Deus. Ou seja, eu e você devemos ser um como igreja, devemos ser um como povo, porque Jesus não vem buscar uma placa, mas Jesus vem buscar uma noiva. A unidade é a melhor expressão de quem Cristo é e de quem Ele revela, o Pai, porque Ele é um com o Pai e o Pai é um com Ele, e Ele deseja que nós sejamos um com Ele e um com o Pai, assim como sejamos um como povo. Então o sangue de Jesus Cristo nos faz irmãos, nos faz filhos, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Então o testemunho da igreja, o testemunho do povo de Deus, a forma como o povo de Deus testemunha sobre Cristo, se chama unidade. Então pare para pensar a respeito de unidade. Como igreja evangélica, seja brasileira ou seja no mundo, nós somos um povo unido, sim ou não? Não somos. Não somos unidos porque brigamos entre nós mesmos. Há divisão entre a Assembleia e o Batista, entre o Batista e o Presbiteriano, entre o Bola de Neve e o Congregação, entre o Congregação e o outro. Nós somos divididos. E Jesus vai dizer que um reino dividido, uma casa dividida não prospera. Ah, pastor, então você quer dizer que nós devemos viver o ecumenismo? Não estou dizendo isso. Porque o ecumenismo é ter a união de todas as religiões. E Jesus não está propondo aqui o ecumenismo. Jesus está propondo a unidade, que é diferente de ecumenismo. E Jesus também não está propondo que todas as igrejas se unam para ser um, ou seja, todas as placas se unam para ser uma. Jesus também não está dizendo isso, porque é necessário ter tribos, povos diferentes, pessoas de pensamentos diferentes. Jesus sabe disso. Há povos diferentes, a maneira de entendimento diferente, a teologia diferente, está tudo bem, desde que isso não seja um empecilho para nos separar. O que Jesus está querendo dizer aqui é sobre uma igreja universal, que no grego se chama igreja católica. Não estou dizendo sobre a igreja católica romana, mas eu estou dizendo sobre o termo universal que representa católica. Eu estou dizendo de uma igreja que é o povo de Deus. Quando Deus olha para a sua igreja, Ele não olha para a bola de neve, Ele não olha para essa ou para aquela. Deus olha para o seu povo. Deus olha para aqueles que foram lavados e remidos pelo teu sangue. Deus olha para a unidade do seu povo. Ou seja, se ainda é a divisão em meio ao corpo, em meio ao povo de Deus, esse é um problema que ainda precisa ser sanado, ao ponto de que a unidade seja a manifestação da natureza de Deus em nós, para que o mundo veja quem nos foi enviado. Para que o mundo veja a igreja precisa caminhar unida. Unida não quer dizer estar a placa dentro da outra, ou todo mundo misturado, como eu disse, isso é ecumenismo, mas a mesmo corpo, a mesma igreja, com um propósito de expressar Jesus Cristo e de adorar quem Ele é. Por isso, se você encontrar uma igreja que disser que a minha igreja é melhor do que a sua, fuja desse lugar.
porque Jesus não morreu na cruz para fazer lugares melhores do que o outro. Jesus nos fez para sermos aperfeiçoados um pelo outro. O que nos faz ser a igreja é a maneira como nós estamos dispostos a amar uns aos outros e perdoar uns aos outros, a fim de que o Pai seja glorificado e o mundo veja que Ele foi enviado. Ele foi enviado porque a igreja manifestou os atributos do evangelho, que é amar a Deus e amar ao próximo. O problema do filho mais velho não era com o pai, o problema do filho mais velho era com o irmão. Dificilmente alguém sairá da igreja por causa do Deus Pai. As pessoas sairão da igreja pelos problemas que terão com os irmãos. E se você sair da igreja, se você desistir de Deus por causa que você teve um problema com uma pessoa, você não entendeu nada do evangelho. Porque o evangelho nos fala a respeito de morrer para esse mundo e de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Manifestar Cristo, manifestar a igreja é viver debaixo, sujeito a quem Jesus é. Nós oramos todos os dias, da mesma forma que nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos que Deus também perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, a oração do Pai Nosso revela que eu preciso ser perdoado, da mesma maneira que eu preciso aprender a perdoar. A graça é o meio que nos liga ao Pai através de Cristo. A graça de Cristo nos liga ao Pai. Da mesma forma que a graça é um instrumento de responsabilidade para a comunhão entre os irmãos, para que o Pai seja glorificado e para que o mundo veja o Pai, para que o mundo veja a igreja e para que o mundo creia que Jesus foi enviado. A graça de Cristo te conecta ao Pai, mas a graça te dá a responsabilidade de se relacionar na comunhão do Espírito Santo. A bênção apostólica de apóstolo Paulo é o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. A graça te conecta ao Pai, a graça te perdoa dos teus pecados, mas a graça também é um instrumento para que você tenha comunhão com seus irmãos no Espírito. Ou seja, eu preciso entender que se Jesus orou para que eu tenha unidade, para que nós sejamos um, ele ora de novo no verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como também amaste a mim. A unidade, o aperfeiçoamento da unidade vem através de nós manifestarmos as bases do evangelho, que é amor, graça e perdão. Se você está sujeito ao evangelho, se você está sujeito a Cristo, você precisa se desenvolver na sua capacidade de amar aos outros e de perdoar os outros, assim como você foi perdoado. A manifestação e a santificação de Deus começa a aparecer nas suas obras que glorificam o Pai, a partir do momento que você consegue receber o perdão, porque tem pessoas que não apenas precisam dar, elas precisam receber o perdão de Deus. E não apenas receber o perdão, mas entregar o perdão. Porque quantas pessoas que nos feriram, nos machucaram, nos traíram, e que nós não queremos ver nem pintado de ouro.
que muitas vezes são crentes. E se eles são crentes, assim como nós também somos em Jesus, como é que nós vamos viver no céu? Sendo que Jesus me chama para ser um. Como que vai ser no céu? Se eu não olho na cara do irmão, se eu não pedir perdão para ele, se eu não quero nem ver ele pintado de ouro, como vai ser no céu? Por isso, amados, Jesus nos chama dentro da sua oração, para que nós o conheçamos, a fim de que manifestemos quem Ele é. Ele nos perdoou, e eu preciso perdoar. Verso 26, para nós encerrarmos: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que o amor de Deus Pai seja revelado em você, manifestado em você, porque da mesma forma que Ele nos amou e está em nós, nós precisamos manifestar esse amor. Que Cristo Jesus nos encha de um amor um pelos outros, porque apenas o amor nos habilita para perdoar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Que você tenha amor a Deus suficiente para perdoar as falhas do seu marido, para perdoar as falhas do seu pai, para perdoar as falhas da sua esposa, para perdoar as falhas de pessoas que um dia te feriram. Você tem a fonte inesgotável de todo amor que você pode encontrar em um ser que é Cristo. E se você encontrou esse amor, libere esse amor. Quem muito foi perdoado, foi isso que nós cantamos, muito ama. Então não feche o seu coração para o próximo, mas dê aquilo que Deus te deu.